Certo, certo. É, eu conheci Portugal, isso já é uma diferença. Eu conheci Portugal mais ou menos em agosto, então era verão aqui, estava muito quente. Mas quando eu me mudei, era em janeiro, que era inverno, e Uhum. foi um choque, porque no Brasil a gente não tem, é um país tropical, a gente não tem umas estações tão certinhas, assim, tão bem definidas. No Brasil tem o verão, que é mais calor, sim, só que o inverno do Brasil, ele não é, depende da região, mas enfim, na região que eu morava, Sim, não é tão diferente assim. Chove um pouco mais, faz um pouquinho mais de frio, mas também pode sair um sol, um calor, não fica semanas sim. de chuva, por exemplo. É bem difícil. E quando eu cheguei aqui em janeiro, foi um choque porque era muito mais frio. Eh, eu estava ainda numa casa que não tinha não pegava muito sol, então a casa era muito fria também. Sim. Choveu por muitos dias, tal, aquelas árvores todas secas, sem flor, sem folha também, que é uma coisa muito diferente de um país tropical igual o Brasil. Então foi um choque. Mas era quando a gente muda, assim, é tudo tão Diferente. tão diferente que foi um choque, mas fazia parte da aventura também, era uma coisa boa, não era um choque ruim. E de tecnologia, de empresas, no Brasil eu trabalhava numa empresa, num aplicativo de pedir táxi. É algo parecido com o Uber também e tal, mas a gente até tentou depois migrar para ser não só táxis, mas também carro privado. Chamava Easy Taxi, era um aplicativo bem popular no país, rodava em outros países da América Latina, assim. Mas por mais que esse aplicativo fosse popular e fosse bem grande, a equipe em si era bem enxuta, assim. Eu não lembro o número de pessoas, mas o escritório do Brasil era relativamente pequeno. E quando eu mudei para Portugal, para essa empresa OLX, já era uma empresa bem maior. Tinha um escritório bem grande aqui em Lisboa, mas também tinha um escritório na Polônia, tinha uma parte, uma equipe do Brasil, então era um cenário bem maior, assim, foi um choque perceber que, uou, pera, eu acho que agora eu estou numa empresa grande, tomar decisões de tecnologia aqui não é mais tão simples como era nas outras empresas. Agora eu preciso conversar com outras pessoas, muitas pessoas precisam entrar numa reunião, discutir, planejar, ver como isso vai impactar outras equipes. Então é uma diferença na forma de trabalho assim que eu encontrei quando eu cheguei aqui. E falando de tecnologia também tinha algumas diferenças, porque por mais que eu trabalhasse com PHP no Brasil e aqui também era PHP, eu acho engraçado que vagas de PHP podem significar coisas muito diferentes porque PHP é muito diverso Sim. e você pode trabalhar com PHP com blogs tipo WordPress, tem Mas, Joomla, agora tem Laravel, que é um framework super conhecido, mas tinha o Symfony, tem muitas coisas que pode ser PHP. sim. E aí, o PHP que eu trabalhava lá no Brasil era bem diferente do PHP ou do ambiente PHP que eu trabalhava aqui na empresa daqui, quando eu cheguei, né, depois isso melhorou, não tinham tantos testes automatizados, então isso já era bem diferente. No Brasil, a gente tinha muitos e muitos testes, por causa dos testes, a confiança de fazer um deploy, de mudar o código, era bem maior. Sim. E aí eu cheguei nesse ambiente onde não tinha isso, então dava para ver que os deploys, as pessoas tinham menos confiança por causa disso. Daí a gente, né, a equipe inteira fez um movimento para isso acontecer, para mudar isso na empresa, mas demorou um tempo considerável. Então foram choques culturais, assim, de tecnologia, assim, que eu levo para a carreira e foram bons até porque mesmo quando você está num ambiente
um pouco mais desafiador, né? A gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravação. Mesmo nesses Sim, ambientes, a gente acaba aprendendo muitas coisas. Às vezes a gente aprende mais nos ambientes desses super desafiadores do que num ambiente tipo grama verde, um projeto que começa totalmente do zero e tal, aquela coisa perfeita. É muito bom trabalhar assim, eu gosto de trabalhar assim, mas também esses projetos que já existem há muito tempo e a gente precisa da manutenção, tem muita coisa que a gente aprende com eles. boa. Antes de ir para a próxima questão, eu gostaria de falar que eu acompanhei a Easy Taxi. Não Uhum, no princípio, sim, uhum, não no princípio, mas eu ouvia algumas palestras e seguia o fundador da Easy Taxi. Já não me Thales. recordo o primeiro nome, mas sei que o sobrenome é Gomes. Eu acho que é Thales Acho que, Gomes, é verdade. sim, Tati Gomes, sim. Ele fala muito sobre performance, eu acompanho muito ele no Instagram e Uhum, tal. Ela explicar o princípio da Easy Taxi, como é que sim, convenção os motoristas naquela época, o nível de tecnologia que ainda estavam, os celulares que usavam na época sim. e que foi bem difícil. Acompanhei algumas coisas sobre a Easy Taxi, as empresas que depois da Easy Taxi ele conseguiu criar e tudo mais. Uhum. É algo que nem tipo, pensei que também estava na Easy Taxi. Aham. Ok, É, sim, eu não peguei esse período também do começo da Easy Taxi, mas já vi palestras dele falando, e é muito sim, legal mesmo imaginar. Eu lembro de uma coisa que ele falou que eles contam a história de antes de ter o aplicativo super, né, integrado com GPS e sim, tudo, eles faziam tipo uma planilha, alguma coisa do tipo que acha que o aplicativo, na verdade, a pessoa só dizia onde ela estava. E aí sim. eles ficavam o tempo todo online, acho que vendo isso para ligar para um taxista para pedir para ir Sexta, sim. para pegar a pessoa. Então, Uhum. o conceito de MVP assim, bem raiz mesmo, bem legal a história. Sim, sim. E nós aqui em Angola também temos o OLX, mas Ah, teve um problema com o governo e é, burlas no processo de ah, venda e sim. infelizmente tiveram que bloquear. Ok, Mas, sim, sim. Mas estamos aqui continuando. Então, a próxima questão é se o Cosmo podia falar sobre, pela tua visão, né? Tendências, né? Tecnologias que estão em alta para o mercado português ou um outro mercado que o Cláudio já uhum, trabalhou? certo. Em geral, bom, linguagem de programação que estão em alta. É engraçado porque as linguagens das últimas décadas, elas ainda são muito fortes. Então, aquelas Sim. linguagens tradicionais, Java, tem seu Java, pedaço do mercado, C Sharp, C Sharp, sim, até o PHP mesmo, tem bastante vaga de sim, PHP. Então, porque é muito difícil para as empresas que investiram nessas tecnologias, né, ao longo dos anos, de repente, ah, não, vamos mudar sim. tudo Tudo, para outra esquece. tecnologia, aí esquece. É É bem bem difícil. difícil, Então, especialmente para as grandes empresas. exatamente, exatamente. Então, essas essas tecnologias são consolidadas já no mercado. Tem umas tecnologias que nasceram o quê? Na última década mesmo, ela tem 10 anos, 15 talvez, que as minhas favoritas, as que eu fico mais de olho, e a que eu trabalho até agora, na verdade, uma que eu trabalho Sim, e uma que eu ficaria de olho, que eu trabalho é a Go, que nasceu no Google ali para resolver um problema específico, acho que até relacionado com o YouTube. Depois eles começaram, eles tinham uma tendência de vender, entre aspas, essa sim, tecnologia como se fosse uma sucessora de C, um C melhorado e tal, mas acabou atingindo um outro tipo de pessoa que são os desenvolvedores, né, web, sim, não aquela coisa, não o público que, não os programadores C, atingiu os programadores de outras linguagens, atingiu eu, programador que era PHP, pessoal de Java migrando, enfim. Então Go, apesar de ser uma linguagem, né, mais atual comparada com as outras, ela tem várias coisas que que são até que você até nem encontra em outras linguagens por ela ter nascido depois.
Mas apesar dela ser uma linguagem mais atual, eu considero ela já consolidada no sentido de já tem bastante, é uma bolha assim de Go, talvez quem esteja de fora e quem seja de outras comunidades nem veja tanto vagas nessa linguagem, mas já existe um pedaço do mercado usando o Go ativamente. É um pedaço bem considerável, assim. Aqui em Portugal mesmo, eu estava vendo uma pesquisa que saiu esse ano, mas eu não tenho os números de cabeça, mas eu lembro que tinha um Ok, gráfico falando quais eram as linguagens mais populares e as, sei lá, cinco, seis primeiras eram essas que a gente falou antes. Era Python também, por causa de sim, data science, né, que é muito sim. popular. Big Java, Data, exatamente. Depois Java, C Sharp, as linguagens que a gente falou. Só que eu achei interessante que depois a primeira linguagem que não é dessas tradicionais, vamos dizer assim, que apareceu no ranking era Go, tipo, na frente de Clojure, na frente de Elixir, na frente de Rust, que eu até não falei, mas a segunda linguagem que eu ficaria de olho é Rust, que tem crescido bastante, talvez talvez cresça o bastante para ter muitas vagas e vale a pena dar uma investida nela. Mas de linguagem de programação eu vejo as duas assim. E depois disso a gente tem essas outras tecnologias que também estão crescendo, cada uma do seu modo ali, né? O ambiente JavaScript é super forte hoje em dia, de Node.js, tem os frameworks, o Next.js, tem o Remix, que é muito famoso, o React também ainda é popular, sim. então é mais ou menos por aí, na minha opinião. Ok. Falando tecnologias em alta, né, no mercado português.